Boa noite a todos. 7 de maio de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Quem irá fazer a leitura é a nossa querida irmã Carla. Então nós estamos estudando sobre a influência do médium nas comunicações espíritas, confere? E os escolhos, as dificuldades que o médium enfrenta. As boas intenções, a própria moralidade do médium nem sempre são suficientes. Ela voltou um pouquinho, tá? Só para pegar o capítulo inteiro, mas eu não vou comentar não. As boas intenções, a própria moralidade do médium nem sempre são suficientes para o preservarem da ingerência dos espíritos levianos, mentirosos ou pseudo-sábios nas comunicações. Além dos defeitos de seu próprio espírito, pode dar-lhes guarida por outras causas, das quais a principal é a fraqueza de caráter e uma confiança excessiva na invariável superioridade dos espíritos que com ele se comunicam. Essa confiança cega liga-se a uma causa que a seguir explicaremos. Se não quisermos ser vítimas de espíritos levianos, é preciso saber julgá-los. Para isso, dispomos de um critério infalível, o bom senso e a razão. Sabendo das qualidades de linguagem que entre nós caracterizam os homens verdadeiramente bons e superiores, e essas qualidades são as mesmas para os espíritos. Nós os devemos julgar por sua linguagem. Nunca seria demais repetir o que caracteriza a dos espíritos superiores. É constantemente digna, nobre, sem basófia, nem contradição, isenta de trivialidade e assinalada por inalterável benevolência. Os espíritos bons aconselham, não ordenam, não se impõem, calam-se naquilo que ignoram. Os espíritos levianos falam com a mesma segurança do que sabem e do que não sabem, a tudo respondendo sem se preocuparem com a verdade. Vimos alguns em mensagens supostamente sérias, com imperturbável audácia, colocar César no templo de Alexandre. Você imagina pegar Alexandre o Grande, 300 e pouco antes de Cristo, e colocar ele junto com César, 100 e pouco antes de Cristo, no mesmo período? Mas, gente, nós vamos encontrar esses irmãos encarnados. Às vezes nós mesmos, alguém faz uma pergunta e nós não nos preocupamos com a verdade. O WhatsApp está aí para isso. O WhatsApp está aí para passa, isso, exatamente. Então você vai repassando sem ter noção se aquilo é verdade. Alguém te faz uma pergunta, você não se preocupa com a verdade, você responde. Não tem a humildade de dizer não sei, porque não sei também é uma resposta. Não sei. Não somos obrigados a saber tudo. Mas somos obrigados sim a ter a decência de dizer não sei. Por isso é que quando nós estamos estudando, a gente sempre cita a fonte, a obra. E sempre iremos perguntar, se alguém vem e te diz uma coisa, qual é a pergunta que você tem que fazer? Qual é a fonte? Aonde você leu isso? Recentemente a pessoa veio e fez uma pergunta, fez um questionamento e eu perguntei, aonde você leu isso? Aí ela sorriu. Eu disse, por que está sorrindo? Essa fonte não era confiável. Eu disse, por que você está me perguntando? Se a fonte não era confiável, por que você está me perguntando? Então nós temos sempre que fazer, quando alguém vier falar uma asneira, a gente pergunta qual é a fonte. Ou se você for de repente fazer uma pergunta para um trabalhador que você quer saber, ainda não conseguiu achar, você pergunta, pode perguntar. Mas se a pessoa responder, tem a decência de perguntar, aonde você leu isso? Qual é a fonte para eu pesquisar também? Porque o bom na nossa pergunta é, em qual livro espírita eu posso achar falando disso, disso e disso? Essa é uma pergunta boa. Você saberia me dizer? Que aí você vai lá ler. Aí acabaria com essa confusão porque o pessoal adora responder. Mesmo, e ainda diz assim, eu tenho certeza. Os espíritos bons, eles aconselham, não ordenam. Fica a dica também, tá? O povo adora dar ordem. E a ordem é não me desobedeça. Dentro de ser espírito, então, é uma coisa. Outros afirmando que não é a Terra que gira em torno do Sol. Em resumo, toda expressão grosseira ou simplesmente inconveniente, toda marca de orgulho e de presunção, toda máxima contrária à ação moral,
Toda notória heresia científica, nos espíritos como nos homens, é sinal incontestável de natureza má, de ignorância ou pelo menos de leviandade, donde se conclui que é necessário pesar tudo o que eles dizem e submeter todas as coisas ao crivo da lógica e do bom senso. É a mesma coisa, olha, Aramita, você vai ali naquela sala, tem um grupo de irmãos, dá um exemplo, peguei a Aramita para Cristo. E agora o pessoal lá manja, o povo lá é estudioso, então vá com cautela, porque o povo lá é estudioso. Mita, tu vai ali numa sala? Vai. Eles vão te fazer uma pergunta, como é que... O povo não estuda nada. Pensa, o que tu falar para eles é verdade. O Espírito sabe em que sala ele vai entrar. Então, se aquele Espírito que disse que Alexandre era da mesma época de César, e se o povo que estava lá não sabe nem quem é César, muito menos Alexandre, é só dizer, que legal. Não sabe. Então, qual é a dica que fica? É me livrar dos irmãos levianos? Não, a dica é estuda. Te informa, que aí você vai identificar e eles vão saber. Não, ali não adianta não, aquele povo é carne de pescoço, aquele grupo ali estuda muito, aquele povo ali se prepara, então não adianta que tu não vai conseguir levar ninguém ali na xixa. Aquele outro, ixi, aquilo ali se tu mandar plantar bananeira, eles vão plantar e acreditar, porque somos nós que estamos falando, espíritos, eles acreditam em tudo que o espírito fala. Da mesma forma, encarnado para encarnado. Faz a pergunta, mas pergunta, aonde eu posso achar isso? Já que é uma pergunta espírita, tem que estar em alguma obra, a pessoa não pode ter tirado da cabecinha dele. Eis uma recomendação que incessantemente nos fazem os espíritos bons. Deus, dizem eles, não vos deu o raciocínio sem propósito. Servi-vos dele para saber o que estás fazendo. Os espíritos maus temem o exame e dizem: aceitai nossas palavras e não as julgueis. Se tivessem consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. Olha que lindo. Então o Espírito Superior diz, olha, Deus te deu a razão para usar. Pensa, reflita. Já os levianos dizem o quê? Não desconfie de nada do que eu falo, entendeu? Não tem o que questionar. Eu sou o guia da casa. O hábito de percrustar as menores palavras dos espíritos, de pesar-lhes o valor do ponto de vista do conteúdo e não da forma gramatical com a qual eles pouco se importam, afasta necessariamente os espíritos mal intencionados, que então não virão perder seu tempo inutilmente, desde que rejeitamos tudo quanto é mal ou de origem suspeita. Mas quando aceitamos cegamente tudo quanto dizem, quando, por assim dizer, nos ajoelhamos ante sua pretensa sabedoria, eles fazem o que fariam os homens, enganando-nos. Olha que interessante, olha só. O hábito de perscrutar as menores palavras dos espíritos, de pesar-lhe o valor. Aí ele colocou aqui, abre aspas, presta atenção, o que eu estou querendo dizer? Do ponto de vista do conteúdo e não da forma gramatical. Então, o Haroldo até comenta isso numa palestra, ele disse assim, às vezes ele dá uma palestra enorme, aí a pessoa procura, olha, no 32 minutos de palavra, tu teve um erro de concordância. Aí ele olha pro cara e diz assim, só viu isso na palestra? O conteúdo todo, tu não prestou atenção, não? Uma vez nós editamos uma palestra dele todinha, entregamos para a nossa irmã Nícia, que é professora de literatura, para ela fazer uma correção. E ela falou uma coisa interessante, a exposição está tão gostosa a leitura, que várias vezes eu tive que retornar ao início, porque eu me envolvia com a leitura e saía da posição crítica. E ela é professora, é mestre em literatura. Ela disse, eu saía da posição de professora e me envolvia, eu deixava de corrigir. Aí eu tinha que voltar de novo para fazer isso. E eu achei interessante, então o que a gente percebe? Às vezes quando a pessoa nos procura, diz, olha, você errou na palavra tal, olha, você fez isso e aquilo, presta atenção, quando a pessoa está presa nisso e não está presa no conteúdo. A língua portuguesa é dificílima, às vezes você se enrola e a pessoa fica presa naquilo, é obsessão mesmo, é um processo auto-obsessivo, porque a pessoa, o principal do trabalho, que era pegar esse conteúdo moral para se moralizar, não, ficar presa
mas encrenca nas concordâncias. E o que o Espírito diz aqui? Olha, presta atenção no conteúdo, não é na palavra. Por quê? Porque o Espírito, ele transmite o pensamento dele para o pensamento do médium. E pensamento não é vocabulário. Pensamento é pensamento. Quem vai revertir com o vocabulário é o médium. Então, como diz aqui esse Espírito a Kardec, te preocupa é com o conteúdo. O vocabulário, na hora que for editar, se corrige. Se o médium, na hora que ele está psicografando, ele ficar preocupado, é com S ou é com Z? É com C cedilha ou é com 2 S? Ele já perdeu o pensamento todinho, porque é muito rápido. Então passa para o papel, depois você faz as correções. Então as correções de ortografia, isso não é culpa do espírito. Isso é de responsabilidade do médium. Mas você não é isso. Não, esse aqui, olha, esse espírito não é evoluído. Por quê, meu amigo? Isso aqui é com C cedilha, não é com SS. Tu estás querendo me dizer que... Então não é isso. É o conteúdo que tem que ser avaliado. Do ponto de vista do conteúdo. E não da forma gramatical com a qual eles pouco se importam. Não vou escrever para Conceição não. Por quê? Porque ela troca o S pelo Z, pelo C cedilha, fica uma confusão só. Vocês acham? Pensamento não é idioma. Pensamento é uma linguagem universal. Lembra que o nosso querido irmão, o fenômeno da xenoglossia foi permitido para comprovar o fenômeno. Da mesma forma, um analfabeto psicografar dá muito trabalho para o espírito. A gente está fazendo letra por letra. A luta com vencer as dificuldades materiais são muito maiores, porque a pessoa não tem nem coordenação motora. Mas por que ele, como ele diz, é cansativo? Ele usa até a palavra, diz é enfadonho, né? É cansativo. Mas por que eles realizam isso? Para comprovar o fenômeno. Hoje ele não se predispõe mais isso. Mas na época de Kardec era necessário. Para que o fenômeno se tornasse autêntico. Então, quando nosso Senhor Jesus foi falar com o público lento, o público estava preocupado que língua ia falar com Jesus. Jesus falou com a linguagem do pensamento e ele decodificou na língua dele, em latim. Só com olhar o pensamento. Afasta necessariamente os espíritos mal intencionados que, então, não virão perder seu tempo inutilmente, desde que rejeitamos tudo quanto é mal ou de origem suspeita. Então, meus irmãos, a responsabilidade e a forma de nós nos afastarmos, nos livrarmos desse tipo de situação de espíritos levianos, não é retirando os espíritos levianos, é o quê? Estudando, conhecendo, aprofundando. Eu posso até te ouvir, mas vai passar pelo bom senso, pelo crivo da razão. Porém, quando aceitamos cegamente tudo quanto dizem, quando, por assim dizer, nos ajoelhamos ante sua pretensa sabedoria, eles fazem o que fariam os homens enganando. Se o médium é senhor de si, se não se deixa dominar por um entusiasmo irrefletido, poderá fazer o que aconselhamos. Acontece, porém, que o espírito muitas vezes o subjuga a ponto de fasciná-lo, levando-o a considerar admiráveis as coisas mais ridículas. Então ele se abandona cada vez mais a essa perniciosa confiança e, acreditando em suas boas intenções e em seus bons sentimentos, julga que isso é suficiente para afastar os espíritos maus. Não, isso não basta, porque esses espíritos, aproveitando-se de sua fraqueza e de sua credulidade, ficam muito satisfeitos por fazê-lo cair na cilada. Que fazer então? Relatar o caso a uma terceira pessoa desinteressada, que, julgando com critério e sem prevenção, possa ver um argueiro onde o médium não via uma trave. Tentar conversar, mas é difícil. Não trabalhar sozinho, né? Assim, mas é muito comum, olha, tem médicos que trabalham só, casas espíritas que se isolam e trabalham só. Isso é típico mesmo, porque se está sozinho, e aí vem, por isso que o nosso querido Dr. Bezerra falava tanto na unificação, sabe, dessa união do movimento espírita. Nós vamos ter um congresso,
todos ali vamos estar unidos, ouvindo as mesmas lições, os mesmos estudos. Que pena que nós retornamos aos nossos centros espíritas e não damos continuidade. Nosso irmão querido chegou à exposição, queria tanto iniciar esse estudo que nós fazemos aqui, lá no centro espírita, mas sabe o que falaram? Mais de um ano? Não, isso é muito tempo. O estudo tinha que ser rápido. Gente, pelo amor de Deus, não sabe nem o que é ciência, nem o que é filosofia. É um imediatismo total. Uma obra de Emmanuel é 3 anos e meio, se for os romances. A gente leva quase 3 anos estudando um romance de Emmanuel. Quer ler, lê em casa para saber se é uma pessoa imediatista, para saber logo a história. Mas aqui não é. Eu digo, quem quiser estudar, venha para o EOS, que é o estudo de obras selecionadas. Quem quer ler, fica em casa. Nós não vamos satisfazer as necessidades e as encrencas de cada um, porque está com pressa. Eu digo que é a ação das trevas. Então, quando o irmão pretende levar um estudo detalhado desse, já tem experiência, está com a gente há mais de quase 10 anos, estudando EOS, tem experiência, pode tocar um barco, pode tocar um estudo, e as pessoas lá acharam o quê? É muito tempo para estudar uma obra dessa. Isso é ação das trevas. Então, alguém querendo levar luz, e as trevas que dominam o centro, utiliza as trevas encarnadas para boicotar. Porque quanto mais ignorante o grupo, melhor marionete para ser. Então, quando você tem esse movimento, esse trabalho, essa luta, aguente firme, que as porradas vão vir. Porque você começa a incomodar muito. A ciência espírita exige uma grande experiência que, como em todas as ciências, filosóficas ou não, só é adquirida por um estudo assíduo, longo e perseverante. Pronto, bastava pegar isso aqui, ó. Olha o que ele diz. A ciência espírita, ele colocou até o tom ciência. Ciência é pesquisa, observação, estudo. A ciência espírita exige uma grande experiência que, como em todas as ciências, filosóficas ou não, só é adquirida por um estudo assíduo, longo e perseverante. Então a pessoa vem hoje, passa 3, 4, 5, 6 meses sem vir. Às vezes, eu sou espírita há 20 anos. Me conta a tua assiduidade. Se somar, não dá um ano. Quando nós vamos estudar o livro dos médiuns, ele diz: todo aquele que deseja estudar essa doutrina seriamente, ele ainda usa o termo seriamente, deve iniciar por uma pequena brochura chamada O que é o Espiritismo. Depois de estudar o livro dos Espíritos, para depois mergulhar no livro dos médiuns. Entendeu? Ele dá toda a sequência. A criatura, quando ela pega Allan Kardec, ela não está sociabilizada com a obra e nem com o próprio autor. Ela tem dificuldade de compreensão. Outra coisa, dificuldade de pontuar para interpretar texto. Então, quando você traz a obra para dentro da sala de estudo e estuda na obra, é só um período. Daqui a pouco a pessoa pega no tranco e vai embora. Ela consegue ler, ela consegue estudar. É apresentar essas obras e fazer com que a pessoa entenda, compreenda, vibre em cima daquela obra. E aí ela está pronta para ler tudo, porque ela já sabe, ela já pegou o ritmo, entendeu? Então, sozinha em casa não lê. Lê, mas não entende. E aí vem também, eu coloco muita responsabilidade do dirigente de estimular realmente isso, de despertar. Quando nós temos lá na escola, no estudo acadêmico, às vezes a gente se apaixonou por uma matéria por conta de um professor, que ele amava tanto aquilo que despertou em nós. Então falta a responsabilidade muito realmente do dirigente. Por quê? Porque muitos irmãos se arvoram a ser dirigentes de ERD por pura vaidade. Parece besteira, né? Mas é. Quer dirigir por pura vaidade. E aí, cego que conduz cego. Então ele diz: um estudo assíduo, longo e perseverante. Duvido quem consegue finalizar uma obra básica se fica a mesma pessoa, só se for psicopata. E por meio de numerosas observações. Numerosas observações. E essa paradinha, olha isso, olha aquilo. São observações. Não é leitura, blá, 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 blá. Entendeu, gente? Então é um desperdício realmente. É de doer. Ela não abrange apenas o estudo dos fenômenos propriamente ditos,
mas também e sobretudo os costumes do mundo oculto, se assim nos podemos exprimir, desde o mais inferior ao mais alto grau da escala. Seria muita presunção julgar-se suficientemente esclarecido e passar a mestre depois de alguns ensaios. Tal pretensão não partiria de um homem sério, pois quem quer que lance um golpe de vista indagador sobre esses estranhos mistérios, vê desdobrar-se diante de si um horizonte tão vasto que uma multidão de anos não bastaria para o abranger, e pensar que certas pessoas querem fazê-lo em alguns dias. Você vê a pessoa com um ano e meio de espiritismo, já é coordenador, já é dirigente, já é palestrante. Como? E realmente vocês se deparam com isso, nós nos deparamos com isso. Quanto mais a gente estuda, maior vai ficando. Olha aqui a gente no Consolador. Isso vai ampliando, chega na minha cabeça, começa a fervilhar. Ai, tá doendo meus neurônios. Pesquisa aqui, abre ali. Gente, isso não tem fim. Tal pretensão não partiria de um homem sério. Pois quem quer que lance um golpe de vista indagador sobre esses estranhos mistérios, vê desdobrar-se diante de si um horizonte tão vasto que uma multidão de anos não bastaria para abranger. Você, não, já estudei o Livro dos Espíritos. Quantas vezes? Não, já estudei. Eu já sei, quando me diz eu já estudei tudo isso, quando me diz assim, eu já estudei tudo isso, se eu já li tudo, não faz assim com a mão, olha, eu já li tudo. Eu digo, leu e não entendeu nada. Porque se tivesse entendido, estava relendo tudo de novo. É porque os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro da doutrina espírita. Aquele irmão que vai para dentro da sala de aula, sala de estudo, incentivando a mesmice e a preguiça, é um instrumento do mal. Porque ali tem 10, 15, 20 corações que ele está embromando a evolução daquele grupo e o dele. Então é um espírito que é um instrumento do mal. Uma hora e meia e faz muita coisa. A gente 45, 50 a gente estuda um parágrafo que a gente vem estudar. Mas se isso mexer com a nossa conduta moral, já foi muito válido. Então, eu digo que é a ação das trevas. É a ação das trevas. Então, nós devemos verdadeiramente, se nos colocarmos na condição de um trabalhador espírita, e precisamos de que o mal tome uma proporção maior, porque o bem é tímido. Está lá no Livro dos Espíritos. O mal toma uma proporção maior, porque o bem é tímido. Então, quando o mal se arvora, sem saber nada, a conduzir um grupo, nós que sabemos um pouco mais, que estudamos, achamos que não temos condição. Não, vamos, nós temos, eu preciso. Nós estamos precisando de trabalhadores realmente comprometidos. E consegue. Vamos parar aí? Até o próximo estudo.